mais atual do que este tema é difícil. Vamos falar a respeito de ensino domiciliar. Bom, essa daí já é uma promessa deste governo desde o início do mandato, tá bom? Eles já eram favoráveis a colocar esta possibilidade em prática no Brasil. Nós temos cerca de 7.500 famílias que têm liminares, né, que têm autorizações específicas para elas desenvolverem o estudo domiciliar com os seus filhos. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo ainda. E o Supremo Tribunal Federal diz que é ilegal por enquanto. Como assim por enquanto, professora? Bom, significa que com as leis vigentes que temos hoje, não pode estudar sozinho em casa. Agora, o que aconteceu? Por causa do Covid, isso colocou todo mundo em casa atrás de uma câmera, atrás do computador, atrás do celular e assim por diante. De forma ou de outra, a gente está vivenciando esse ensino domiciliar. E nada melhor do que vocês agora para dizer se isso funciona ou se isso não funciona. Beleza? A gente vai ler um texto que saiu, foi publicado no UOL, muito interessante, com uma técnica de argumentação bastante interessante. A gente vai aprender essa técnica, entender primeiro que foi publicado em um site, não é uma dissertação. Mesmo assim, vamos absorver, na verdade, todas as informações desse texto para ver o que acontece conosco e quais seriam as suas opiniões a respeito disso. Este texto, pessoal, ele tem este título, então quarentena é a melhor propaganda possível contra o homeschooling. Então a gente já espera um texto contra, tudo bem? Ah, professora, mas eu gostaria de ser a favor. Não tem problema. Lá no final, eu vou começar a fazer separação de argumentação com vocês. Então a gente escreve argumentos a favor e a gente escreve argumentos contra para ir auxiliando-os, tá? Na formação textual, na escolha de informações. Bora lá, meu povo? Olha lá. Estou logo depois do 48. Quem sou eu? Pergunta a folha de tarefas de matemática do grupamento 5, o equivalente à pré-escola. Luísa, 5 anos, começa a contar em voz alta. 40, 41, 42, 49. Isso, me empolgo. Agora precisa desenhar. Ela fala desenhar o número. Vamos lá, a gente tem uma criança de 5 anos estudando em casa. Então, nós temos uma criança aprendendo a contar em casa. Primeira coisa que a gente precisa pensar: como seria o ensino domiciliar para essa criança de 5 aninhos lá em casa? Bom, 2 possibilidades para você. Primeira possibilidade, a gente tem uma mãe ou um pai dentro de casa que não trabalha ou que tem um tempo bastante flexível para ensinar essa criança. Sentar ali do lado, vamos lá, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, para essa criança aprender. Então nós temos o pai e a mãe lá em casa, ou nós temos uma família com poder aquisitivo alto para contratar um professor particular para ensinar essa criança em casa. Tudo bem? Professora, mas eu tenho que pressupor isso? Tem que pressupor. Por quê, pessoal? Nós temos realidades muito diferentes no Brasil. A gente tem a família que se proporia ao ensino domiciliar e diria o seguinte: não, eu estou em casa mesmo, eu sei o que meu filho aprenderia nos primeiros anos escolares, pode deixar que eu leia essa apostila e ensino para o meu filho. E a gente tem as famílias de classe alta. Então a gente tem a família com poder vasto aquisitivo, e essa família contrataria um pedagogo para ensinar a
criança em casa. Tudo bem? Nestes casos, a gente precisa entender as realidades distintas. Por quê? Porque você precisa colocar isso no seu texto. Essa diferença gera uma diferença no aprendizado. Você acha que a criança que aprende com o pai aprende a mesma quantidade do que a criança que aprende com o pedagogo? Resposta sua, opinião sua. Seja ela qual for a resposta, são cenários diferentes. A gente precisa entender que esses cenários, eles vão mexer com a rotina da criança. Então, continuando. A perninha do 4 surge próxima demais à margem esquerda. A pequena percebe que tem algo errado. Traça uma reta perpendicular na extremidade superior e se irrita. Rabisca a folha, arremessa o lápis para um lado, folha para o outro, chora, vai para o quarto e bate a porta. Pronto, a gente já tem uma criança birrenta. Você já imaginou o que aconteceria com todas as crianças se na hora que tivessem o primeiro erro de escrita, jogasse o lápis para um lado, a folha para o outro, saísse correndo e batesse a porta? Que tipo de aprendizado ela teria? Ou que tipo de aprendizado a família teria neste momento? Quem poderia sair correndo e bater essa porta? Todos. E qual deveria ser a postura da mãe? Vamos ver. Acolho, dou bronca, deixo quieto, começo de novo. Estou perdido. Acho que eu e a torcida do Flamengo. Em tempos de isolamento social, quando o assunto é ajudar os filhos a aprender, os dilemas variam, mas giram em torno dessa missão que de longe parecia tão trivial. Mas de perto é um mistério insondável, como diabos se faz para uma criança estudar. Pessoal, hoje nós vamos aprender tipos de introdução. E este é um tipo de introdução chamado introdução narrativa na dissertação. É quando eu coloco um pedacinho de narração dentro da minha introdução. Professora, para que serve? Porque é o seguinte, quando eu descrevo ou quando eu narro, eu uso a bagagem cultural do meu leitor. O que significa isso? Significa que eu vou gerar um ambiente na cabeça do meu leitor, para o meu leitor falar, já vi essa cena. E a partir daquela cena, eu introduzo uma discussão. Então, note, a gente precisa narrar um pedacinho, e essa é um tipo de introdução em textos argumentativos que é bastante usada em blogs, é bastante usada pela Super Interessante ao formar os artigos de opinião. Por quê? Porque o meu leitor, ele ambientaliza, ele monta a imagem na cabeça, ele monta a cena, como se fosse um filmezinho. Ele montou aquela cena, fala, já imagino o que esteja acontecendo. Quando o seu leitor é capaz de imaginar aquilo que esteja acontecendo, o que acontece com a pessoa que está escrevendo? Ela tem a certeza de que o receptor compreendeu a mensagem. É para isso que serve. E a partir daí, fica mais fácil introduzir a tese e convencer o leitor. Porque vamos relembrar, a dissertação, ela é um tipo de texto que convence. Se eu não for convencê-lo a respeito de nada, provavelmente não é um texto dissertativo, eu estou escolhendo outros gêneros textuais. O texto que convence, o texto que depende do argumento, ele é um texto que deve e necessita de opinião. Essa é a diferença, meu povo. Neste caso, a gente precisa entender como é que funciona essas habilidades, tá vendo? Então, onde acaba, neste caso, a minha narração? Aqui. Acabou um trecho que monta uma narração, então finda a narração e começa aqui
introdução da discussão. Então, aqui vai aparecer o tema e a opinião. Professor, e a abrangência? A abrangência fica por conta daquele trecho narrativo. Para que serve a abrangência? Não serve para você contextualizar? Então, note, se a abrangência é semelhante, então, a um contexto, quando eu monto a ambientalização, ou seja, quando eu sou capaz de montar um cenário na cabecinha ou na memória do meu leitor, isto significa que ele sabe do que eu estou dizendo, portanto, cumprir com a abrangência. É para isso que serve. Vamos ver. O que acontece depois disso? Bom, preciso da abrangência, preciso do tema, preciso de opinião. Professora, mas essa opinião aqui, ela tem que estar na terceira pessoa. Sim, ela tem que estar na terceira pessoa porque é uma dissertação. Concorda? Agora, aqui eu tenho um artigo, galera. Eu tenho um artigo, é diferente. Lembra que eu estou te ensinando a reconhecer um artigo e mostrar a diferença entre ele e a dissertação? Então, isso aqui é um artigo. Professora, eu ainda não entendi o porquê que o texto dissertativo precisa estar em terceira pessoa e não pode estar em primeira. Ainda não consegui entender. Então, vou retomar o porquê para vocês, pessoal. É o seguinte. Imagina que eu esteja falando sobre este mesmo assunto, ensino domiciliar, e que eu escrevesse assim: eu acho que o ensino domiciliar não funciona. Olha lá. Checa no exemplo da titia. Quando eu escrevo eu acho, nós estamos programados. Pessoal, a gente sempre presta mais atenção na informação que vem primeiro. Isso aí é normal, tá? Sou professora de gramática, provavelmente já te ensinou voz passiva. E a voz passiva, ela é uma estratégia para você inverter e colocar complemento no sujeito, sujeito no complemento, não é assim? Por que a gente usa isso? Porque eu quero que o meu leitor preste mais atenção em determinada parte da informação. O leitor, ele presta mais atenção no que está escrito primeiro. Isso aí é algo mais normal. Principalmente se você tiver um leitor distraído. Então ele presta atenção no que você falou primeiro. Se a oração for muito longa, chega lá no fim, já está pensando o que tinha de almoço, será que tem um sorvete, algo do tipo, já esqueceu o restante. Quando eu digo eu acho, você chama a atenção do seu leitor para esta informação. Então, o eu gera uma individualização da informação. É o que o indivíduo acha a respeito. A informação em si, ela fica em segundo plano, ela fica para depois. Você faz com que a gente preste atenção aqui e coloque esta informação em segundo plano. Em contrapartida, quando eu tiro o eu, se eu apagar a primeira parte e tirar o eu, o que acontece com o meu texto?
Dê uma olhada. Você faz com que a informação imprescindível apareça primeiro. A informação imprescindível aparecendo primeiro, você faz com que o seu leitor já venha direto na informação necessária, na informação que lhe é cara, na informação mais importante. Viram? E aqui está em terceira pessoa, não está? Por isso. Então, você aponta, você mexe com o foco do texto. É por isso que a sua opinião precisa estar na terceira pessoa de predomínio, que eu vou ensinar para você lá na frente o que significa isso, tá bom? Lá no terceiro colegial. Por enquanto, a gente treina aqui para ficar perfeitinho. Combinado? Professora, por que você está demorando tanto nesta parte? Porque ainda tem gente colocando primeira pessoa no texto. Então, de novo, dê um feedback para mim. Me diga se está muito rápido, se você consegue entender, se você consegue produzir isso aí, se você não está conseguindo. Pessoal, não adianta você achar que entendeu mais ou menos e este mais ou menos será suficiente. Não será suficiente. Tudo bem? Então, vamos lá. Ao abordar o tema aqui, então, olha lá o que o autor do texto fez. Em tempos de isolamento social, quando o assunto é ajudar os filhos a aprender, os dilemas variam, mas giram em torno dessa missão que de longe pareceria tão trivial. Trivial é simples, tão fácil, tão simples, tão boba, palavra linda para você começar a usar, hein? Mas de perto é um mistério insondável. Como diabos? Bom, olha, cuidado, que expressão coloquial. Tá? Isso aqui equivale a gente dizer assim, mas que raio se faz para uma criança estudar? Tudo bem? Vamos lá? Outra expressão que a gente deve evitar é essa colocação de longe e de perto. Também temos expressões coloquiais. Essas expressões coloquiais, pessoal, elas são muito comuns em artigo. Combinado? Vamos lá, então. Como eu faço para uma criança estudar? Então, vamos continuar a interpretação do texto. Aos poucos, vamos percebendo se tratar de um enigma que se desdobra em 1000 perguntas. Que materiais devo oferecer? Quanto tempo devo insistir? Pode fazer na frente da TV? E quando se desinteressam? Ajudo até que medida? Se tenho 2 filhos, um de 5 e outro de 9, como auxilio cada um? Devo seguir as instruções da escola à risca? E quando uma atividade dá errado? Etc, etc, etc. Vamos lá? Este aqui é aquela abordagem por perguntas que a gente já começou a falar a respeito. Vamos lá. Quem saberia essas respostas? Vamos lá, imagina que você já tem um filhote pequenininho, aqui neste caso. Aí você pensa o seguinte: tá, vou ensinar meu filho em casa. Fazer o ensino domiciliar. Não só em época de coronavírus, o ensino domiciliar total. É quando eu vou prescindir da escola para ensinar meu filho sozinho em casa. Com que material? Pense o seguinte, pessoal. Quando o texto te faz essas perguntas, você não deve pensar só na resposta direta, mas pense em quem teria essas respostas. Por quê? Porque quando você pensa desta forma, você já está encaminhando para evoluir a sua capacidade interpretativa.
A interpretação de texto, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Ela é muito mais imprescindível é aquilo que eu não posso abrir mão, tá bom? Ela é muito mais imprescindível do que a gente imagina. É por isso que às vezes a gente está lá estudando por uma prova de história, lê um texto demasiado longo, aí você chega no final do texto e fala assim, como é que é mesmo? Não entendi. Ou você só entende as informações superficiais do texto e vai super mal depois. Por que isso acontece, professora? O texto está em língua portuguesa. Se o texto está em língua portuguesa, eu sei língua portuguesa, eu sou alfabetizado, como é que eu entendo? Você não entende porque a sua capacidade interpretativa pode ser que esteja dando problema. Então, é uma estratégia. Ao serem feitas perguntas para mim, leitor, primeira coisa, não vou só atrás da resposta direta. Eu preciso me perguntar o seguinte: quem teria essas respostas? Que materiais eu devo oferecer? Quanto tempo eu devo insistir? Bom, pode fazer na frente da televisão? E quando eles se desinteressam? E eu ajudo em que medida? Se eu tenho 2 filhos, um de 5 e um de 9, como é que eu auxilio cada um? Escuta, o auxílio é o mesmo? A forma de ensinar é a mesma? Como é que funciona isso? Vamos lá. Por exemplo, eu sou professora. A minha habilitação, eu tenho mais de uma, mas vamos lá. Preste atenção, eu sou formada em Letras Português e Inglês pela UEM e eu sou formada em Bacharel em Tradução e Intérprete pela UEM também. Então, eu tenho habilitação para dar aulas. Ok. A minha habilitação me torna hábil a dar aula para todas as idades. Se a sua resposta for não, você acertou. Então, olha, quem teria essas respostas? O professor. Todos eles? Não, de jeito nenhum. Pessoal, eu não sou habilitada para dar aulas de 1º a 5º ano ou para pequenininhos. Por quê? Porque eu não sou pedagoga. É diferente. Então, quem teria essas respostas? O pedagogo. Porque eu estou em um ambiente de idade pequena. Eu tenho um de 5 e outro de 9. Ou seja, estaria fora da minha alçada, por exemplo. Viram só? Ou seja, aqui está se questionando o seguinte: o pai tem a capacidade do pedagogo? Eu posso adequar? Essa resposta é sua. Se você disser sim, eu posso adequar, o filho é meu e eu sei como é que eu ensino meu filho, porque eu conheço meu filho. Eu sei quando ele está fazendo manha, eu sei quando ele não está fazendo manha, eu sei quando meu filho entendeu, eu sei quando ele não entendeu. Eu sei quando ele tentou bastante, em contrapartida eu sei se é frescura. Então eu sou habilitado para ensinar o meu filho. Você está defendendo, portanto, são argumentos que defendem o ensino domiciliar. Em contrapartida, se você disser assim, acho que não. Quais materiais eu devo oferecer? Eu acho que o professor deve saber isso aí. Quanto tempo eu devo insistir? Então, eu acho que o professor tem essa resposta. É a mesma medida. Se você disser que o pedagogo tem essas respostas, portanto, o ensino domiciliar para você está fora de cogitação. Viram? As próprias perguntas do texto, elas encaminham o posicionamento do leitor, e é isso que a gente não pode deixar passar com facilidade. A gente precisa reconhecer essas estratégias do texto. Depois, até a indagação circular. O que eu faço amanhã? Esse eterno dia de marmota em que se transformaram nossas vidas em isolamento. É claro, aqui eles vão tentar fazer o seguinte: pegar o tema homeschooling, o tema ensino domiciliar e colocar dentro do corona, que é o que está acontecendo com você. Eu gostaria muito mais que você estivesse aqui, muito mais. Claro, professora, eu gosto de alunos. Em contrapartida, pode ser que você possa ter uma opinião diferente. Ah, não, professora, aqui eu estou deitado na cama, encostado no travesseiro, não saí de casa, muito mais gostoso. Ok, uma outra opinião.
Agora, você concorda que o direcionamento das perguntas já monta a opinião do receptor? Você já começa o texto contrariando a voz do texto, ou você pode começar a leitura do texto concordando com ela. Continuando então. A pandemia, que virou a sociedade do avesso, tem tido o dom de esfregar em nossas caras algumas obviedades varridas para debaixo do tapete. Olha, que exemplo de linguagem corrente, que linguagem oral. Olha, virou do avesso a linguagem oral. Então, nível de linguagem oral. Lembra, quando eu escrevo assim no texto de vocês, ó, linguagem oral. Tudo bem? Como não estou escrevendo, né? Então, é isso que significa esse L de linguagem. E este O de oral. Tem tido o dom, olha, esfregar em nossas caras também linguagem oral. Algumas obviedades varridas para debaixo do tapete. É expressão popular, portanto, linguagem oral. Por anos a fio, no debate público, professores e professoras têm sido aviltados. Aviltados é ofendidos. Então, chamados de vagabundos, doutrinadores, militantes travestidos de docentes, imorais, gaysistas. Grita o rebanho real e digital, seguindo as palavras de ordem de quem lucra com a confusão. Olha, na opinião de quem escreveu é o seguinte: essas palavras são proferidas contra os professores. Só que essa voz corrente está vindo de uma parte da sociedade que ganha dinheiro com confusão. E que, na hora da verdade, foge da raia. Na hora da verdade também é expressão oral. Foge da raia também é expressão oral. E diz que a culpa é sempre do outro. Note, pessoal, quanto à linguagem, a própria linguagem já denota um gênero textual coloquial. Portanto, isso aqui caberia em artigo, né? Artigo de opinião. Tudo bem? Não é artigo científico. Então, artigo de opinião, crônicas e assim por diante, ou textos que ou qualquer gênero textual que se adequa ao público. Vamos lá. Contra os seres abomináveis, corrompem criancinhas. Alternativas exóticas são oferecidas por essa turma cuja única experiência em educação é ter sido aluno. Olha lá, então essa galera que lucra com a confusão, olha a opinião da voz do texto. Então, existe uma parcela da sociedade que lucra com a confusão. São essas as pessoas que costumam aviltar, ofender os professores. Só que o que ele está dizendo? Que esta parcela, a única experiência que tem essa parcela é ter sido aluno. Ou seja, trata-se daquilo que a gente chama de visão particularizada. Pessoal, o que é uma visão particularizada? O que é uma visão particularizada? Significa que é uma visão individualizada. Tá vendo? Ou seja, a pessoa só conhece uma parte, só tem uma visão da situação, só esteve em um lado da situação. Como é que ela fala do outro lado? Provavelmente não muito brilhante. E ainda está dizendo que além de ter sido aluno, foi um aluno ruim.
Como se sabe, o deputado Eduardo Bolsonaro, autor do projeto de lei que legaliza o homeschooling, não é exatamente um as do inglês. Aí ele está confrontando um parlamentar e este parlamentar é autor do projeto. Então, este projeto já faz tempo que existe, que visa regulamentar. Então, o autor do texto está confrontando. Vamos continuar. Então, não precisamos recorrer ao whole knowledge, né, do Bananinha, como apelidou o vice-presidente Mourão, para saber que o estrangeirismo nomeia a educação domiciliar oferecida por pais ou tutores. Sem evidência empírica relevante, como de costume, os defensores do ensino em casa exibem seus argumentos. Vamos lá? A argumentação de quem defende o ensino domiciliar. Proteger religiosa ou moralmente as crianças, possibilidade de acompanhamento individual, segurança emocional e física, melhores resultados acadêmicos. Vamos lá, pessoal. Então, se você é a favor, você pode dizer o seguinte: olha, se eu levar o meu filho para a escola, o meu filho, ele está exposto a várias ideologias de diferentes professores. Se não tem como, se é muito difícil você esconder uma opinião dentro de um texto, quiçá se esse texto for oral. Isso significa que é muito difícil a gente falar alguma coisa sem emitir opinião nenhuma a respeito do que a gente fala. Então, se eu deixo o meu filho em casa, é claro que o meu filho só vai ter acesso à minha opinião. Portanto, eu formo a ideologia do meu filho de acordo com aquilo que eu quero. Então, eu protejo essa criança. É um argumento. Então, proteger religiosa. Como assim religiosa, professora? Religião mesmo. Vamos lá. Não tem como a gente estudar, por exemplo, história sem falar de religião. Ah, professora, mas a gente pode pular a parte religiosa, não podemos? Como é que a gente faria? A gente pularia a época da Inquisição? A Inquisição não pode, pula. Aí vamos estudar Canudos. Não, Canudos não pode. Era o Antônio Conselheiro, Canudos não pode, pula. Joana d'Arc, não, pula. Você vai pular a história. Por quê? Porque durante milênios, durante muitos anos, a religião, ela teve um papel fundamental na história, de alguma forma. Isso significa que se você for tirar a história, a religião da história, você vai acabar com metade da disciplina, concorda? Filosofia do mesmo jeito. Você pularia quem? Nietzsche? Nietzsche diz que Deus estava morto. Não é isso? É. Então, o que acontece? Você tem um monte de filósofos aí que negam a presença do divino. Bom, se eu ensinar para o meu aluno o que Nietzsche disse, por exemplo, eu estaria montando uma ideologia religiosa para o meu aluno. Por quê? O meu aluno, ao contemplar as ideias de Nietzsche a respeito de outras coisas, por exemplo, a respeito da sociedade e assim por diante, de poder e assim por diante, poderia ver-se deslumbrado e estaria apto a ser convencido por esta moral religiosa. Um outro exemplo. Como é que a gente vai contar a história da Inquisição e falar bem da Igreja Católica naquele momento? Como é que a gente defende a execução? Não ficaria difícil, a gente não defenderia essa execução. Querendo ou não, estaríamos montando o ideal religioso do meu aluno. Então, se eu ensinar em casa, eu posso protegê-lo. Afinal de contas, eu posso pular essa parte ou contar de uma outra forma. Moralmente também. Por quê? Porque eu monto a moral e a ética social. Então, se eu estou com meu aluno na sala, provavelmente nós construímos a moral ética do aluno. A gente interfere, a gente, professor, instituição de ensino e assim por diante. Afinal de contas,
Está escrito na LDB da Educação, Lei de Diretrizes e Bases Educacionais do Brasil, que um dos apoios, uma das missões da escola é formar cidadão. Então, a missão da escola não é só ensinar as disciplinas para os alunos, é formar um cidadão ético, moral. Portanto, a gente interfere nesta conduta, na formação comportamental do aluno. Então, se você for aquele que for defender o ensino domiciliar, você pode contrastar essa ideia e dizer que a escola forma, portanto, essas crianças, forma o meu filho com uma moral que pode ser que eu não concorde com ela. Possibilidade de acompanhamento individual, é verdade, afinal de contas, na escola nós temos inúmeros estudantes dentro da sala de aula e a gente não consegue dar atenção de forma igualitária e suficiente para todos, é uma realidade. Então, se você defende essa possibilidade, você vai dizer o seguinte: olha, o meu filho na minha casa eu tenho um aluno e não 40 e não 30, portanto eu faço um acompanhamento individualizado. Segurança emocional, verdade, na minha casa o meu filho não sofre bullying, por exemplo. Então, na minha casa o meu filho não sofre exposição, ele não briga com o colega, ele não é exposto, eu não tenho confrontos contra ele, confrontos morais, ideológicos, raciais, assim por diante. Portanto, eu gero uma segurança emocional. E física, claro, aqueles mais provocadores, né, pessoal? Há sempre a possibilidade do coleguinha perder a paciência e cometer alguma agressão física, um empurrão e assim por diante, né? Desencadeando então melhores resultados acadêmicos. Portanto, nesta parte nós temos argumentos favoráveis, tudo bem? Então, quantos argumentos favoráveis eu tenho aqui? Então, vamos contar. A proteção 1, possibilidade de acompanhamento individual 2, segurança emocional 3, segurança física 4, essa aqui é a consequência. Tudo bem? 4, então, argumentos explícitos aí para quem é a favor. Enquanto eu vou tomar um golinho de água, aqueles que forem a favor, aqueles de vocês aí que forem a favor, já anota esses 4 para eu poder trocar de slide. Vamos lá? Colocaram aí? 1, 2, 3, 4? Vamos ver. Eis que chega o coronavírus e todo mundo é obrigado a adotar alguma estratégia de homeschooling. Então, o que o autor do texto fez aqui? Especificou mais a abrangência. Isso. O que está dito então? Que antigamente era só uma proposta. Uma proposta para as pessoas que iriam querer entrar na justiça e requisitar este direito. Adendo aí para você. Caso esse direito fosse lei ou tivesse se tornado lei, tudo bem? Tivesse, portanto, entrado para a Constituição brasileira. Professor, e como está hoje? Pode? Não. Como está hoje, não. Nós estamos em uma época de exceção. Logo, então, nós já temos adequações lá do MEC, Ministério da Educação, nós já temos
adequações para fazer contar as aulas virtuais que os alunos estão recebendo. Por quê? Porque estamos em um momento diferente, tudo bem? Um momento de pandemia. Agora, e para que isso continue depois da pandemia? Então, se o meu pai gostou, por exemplo, de ensinar o meu irmãozinho e gostaria que esse ensino continuasse, pode? Aí precisa se tornar lei no Brasil. Por enquanto não é. Vamos ver. Eis que chega o coronavírus e todo mundo é obrigado a adotar alguma estratégia de homeschooling. E todo mundo está odiando. Cuidado. Este todo mundo está odiando é juízo subjetivo do autor. Olha, isso aqui objetivos. Professora, como é que eu faço para transformar um juízo subjetivo em um argumento objetivo, se eu quiser? Para transformar um subjetivo em um objetivo, você pode incluir dados estatísticos. O que significa isso? Significa comprovação, pessoal. Se você comprovar de alguma forma, aí você tem a transposição de um argumento subjetivo para um argumento objetivo. Aí pode. Combinado? Continuando. A tal da socialização, argumento número 1 a favor do ensino presencial na escola, faz hoje parte de um passado mítico e feliz. Opa, começou então a parte de argumentação de quem é contra o homeschooling. Quem é contra pode usar a socialização. Por quê? Porque nós somos seres sociáveis, nós somos seres que precisamos de outras pessoas. Por que a gente está angustiado dentro de casa? Não é só por causa do confinamento físico, é por causa do social. Eu convivo com muitas pessoas. Fazer com que eu conviva com um número muito restrito de pessoas gera essa angústia. O social, pessoal, é onde gera aprendizado, é onde gera conflito. Por exemplo, quando você está em sala de aula com um amigo, o seu amigo não necessariamente tem as mesmas opiniões que você. O seu amigo não necessariamente concorda com tudo que você diz e nem reage da mesma forma que você. Quando a gente conta alguma coisa para o nosso amigo e ele reage diferente do que a gente espera, a gente aprende. A gente aprende com a situação. A gente aprende maneiras novas de reação. A gente aprende ideias diferentes. Uma outra situação. Quando você está em conjunto, você sabe, por exemplo, escapar de situações implicadoras. Você já esteve presente quando um amigo seu dá um fora? Gente, das duas uma, né? Geralmente a gente quer virar um avestruz ou um tatu e colocar a cabeça embaixo da terra. A gente fica com vergonha alheia, né? Agora, e quando você dá um fora? Você sabe sair dessa situação? Você sabe escapar? Você sabe tangenciar a vergonha? Se a sua resposta for sim, se você tem uma habilidade e no momento do fora virar para o seu amigo e falar assim, putz, desculpa, e continuar, é porque você tem bastante habilidade social. Por quê? Porque a inabilidade social vai fazer com que você fique travado naquele momento, não saiba responder, aí começa aquela descarga de sensações no seu corpo, as suas mãos começam a ficar frias, você começa a transpirar, não é assim? Dá aquela sensação de agora faço o quê? Isso aí é inabilidade social. Como eu aprendo habilidades de estar em sociedade
convivendo com a sociedade. Tudo bem? Portanto, a socialização, ela te ensina comportamento, reconhecer comportamento, como se portar, como você fala com seu amigo para ele não ficar chateado. Por exemplo, como é que você contaria ou como é que você daria uma notícia de morte para alguém? Eu tenho certeza que você iria escolher as palavras, né? Uma pessoa que não tem habilidade social, ela ia poder virar para um amigo e falar: ô, fulano morreu. Só que se esse fulano for da família da pessoa, do receptor, você vai gerar um baque ali, né? E tomara que o receptor não seja cardíaco nesse momento, senão você vai ter 2 defuntos. O receptor mais o da notícia. São inabilidades. Reconhecer o sarcasmo é uma habilidade que você consegue e forma vivendo com outras pessoas. Reconhecer situações indelicadas. Reconhecer informações implícitas, e essa é uma das mais implicadoras do rol de habilidades que a gente precisa aprender. Tudo isso faz parte dessa argumentação, da socialização. Então, argumento número 1, a favor do ensino presencial na escola, faz hoje parte de um passado mítico e feliz. Muita gente também começa a se dar conta de que, surpresa, professores e professores não passam 4, 5, 8 horas transformando crianças em terroristas ou devassos. Muita gente está percebendo que educar não é uma tarefa intuitiva, não é tão fácil assim. Ao contrário do que as pessoas pensam, que professores ficam 8 horas ali, né? Gente, acontece com a gente, eu já passei por situações assim. Alguém me pergunta assim: o que você faz? Eu falo assim: eu dou aulas. A pessoa pergunta assim para mim: mas você não trabalha? Trabalho, eu dou aulas. Como se dar aulas não fosse um trabalho. Na verdade, a interpretação que essa pessoa tem é que dar aulas não é um trabalho que demanda muito esforço. Ou seja, seria algo trivial ou algo que a gente aprendesse sozinho. Se assim o fosse, ao nascer, nós nasceríamos com um diploma já, tá? Você já seria formado em e não precisaria de outro. Vamos continuar. Ao contrário, requer enorme preparo e estudo. Entram em cena conhecimentos tão variados quanto os da filosofia, da psicologia, então do desenvolvimento da infância e da adolescência, da sociologia geral da educação da infância, da história geral das ciências, da profissão docente e da educação moderna e contemporânea, da cultura corporal, cultura brasileira, do brincar, da didática geral e específica, saberes específicos, currículo, avaliação, gestão de sala de aula, inclusão, deficiência intelectual, superdotação, libras e, claro, da área de base de cada disciplina. A gente precisa saber de tudo isso daqui. Como você faria, ou como é que você imagina que a gente faça ao nos deparar com 2 alunos que têm conhecimentos totalmente diferentes na área? Por exemplo, como é que você acha que o professor faz para ensinar? Ao mesmo tempo, um aluno que sabe bem pouco daquela disciplina e o outro que sabe muito daquela disciplina. Por quê? Porque você tem que achar um meio termo e o professor sabe bem disso. Como é que você acha o meio termo? Para aquele que sabe muito, continuar interessado para não grudar no lustre, né? Para não fazer uma zona enquanto isso. E não subir demais o nível da aula para que este que sabe muito acompanhar e deixar o que sabe menos de fora. Essa habilidade, ela está implícita dentro da didática do professor. Ah, professora, mas mesmo assim tem professor que não desperta a minha curiosidade. É claro, tem professor que não desperta a sua curiosidade e essa curiosidade vai muito da performance de cada aluno. Quando você tem um aluno que quer estudar, de qualquer forma, ele atenta-se para o posicionamento dele como aluno e não em tentar ficar criticando o professor.
é o aluno que geralmente consegue um rendimento melhor. Por que isso? Porque quando eu paro para analisar o outro, eu aprendo pouco que o outro está tentando me ensinar. Neste momento, a gente tem aquilo que a gente chama de divagação educacional. Então, o aluno senta para avaliar a minha aula e me avaliar como professora, e não para aprender aquilo que eu estou tentando ensinar. Das duas, uma. Ou ele se julga totalmente capaz e eu sei o que ele está falando, ela está falando, não preciso dela. Ou acha-se superdotado naquele momento para dizer o seguinte: nossa, você não é boa não, hein? Nestes casos, independente se você tem razão ou não, o que acontece? Você está se distanciando da disciplina. Então, você está se distanciando daquele saber que eu estou tentando passar naquele momento como professora, e você está tentando entrar numa área comportamental, que nem sempre é este o foco da disciplina. Entenderam? É este o argumento aqui. Na opinião do autor, o ser professor envolve muitas coisas naquele momento, muitas capacidades diferentes, que não é só intuitivo, ou que não são intuitivas as capacidades. Professor é o profissional formado para transpor o conhecimento específico de um determinado ramo do saber para um público amplo de não iniciados na matéria. As variáveis são muitas: idade, nível cognitivo. Pessoal, o que é um nível cognitivo? É um nível de conhecimento, é o quanto você já sabe referente àquilo que eu estou te dizendo. Classe social, infraestrutura disponível. Infraestrutura é o seguinte: escuta, o que eu vou ter para ensinar meu aluno? Meu aluno tem um lápis, tem um caderno, tem apostila, eu tenho um projetor, eu tenho um computador. O que eu tenho para ensinar esse aluno? E aí entra na capacidade do professor. Metodologia, qual é o método que eu tenho de ensinar? Formas de avaliação. Escuta, como é que eu faço para avaliar se meu aluno aprendeu? Planejamento, currículo, tipo de aula e assim por diante. Vamos lá. Que nem todo docente domine este complexo ferramental, não deveria ser motivo para insultos que se ouvem de assim, outro também, vindo daqueles que nos governam. Existem também maus médicos e não se escuta ninguém diminuindo a profissão ou esculachando a classe médica, ou pior, perseguindo-a. Alguém consegue imaginar um movimento que recomende a gravação de uma cirurgia cardíaca ou que estimule pacientes do SUS a redigir notificações ameaçando clínicos gerais? Pois é justamente isso que movimentos demonizadores da docência, como Escola Sem Partido e os políticos oportunistas que o defendem, fazem em relação aos educadores. Aqui nós temos um parágrafo que ele só se posiciona. Ele está dizendo o seguinte: nós temos políticos que estão demonizando a classe do professor. E agora? E agora no coronavírus? Esses políticos estão em casa para ensinar os filhos? Ou eles contrataram um professor para fazer isso? Vamos lá? Educar é muito complexo. Tanto quanto construir uma ponte, conceber uma vacina, realizar um diagnóstico. Sou professor universitário e ainda assim me pego sem ação frente ao piti da minha filha. Que existe um oceano de distância entre o ensino superior e a educação infantil é apenas uma das lições de humildade que o ato de ensinar nos traz a cada dia. Como docente, me sinto secretamente, bem, agora abertamente, é claro, porque antes era secreto, agora eu estou escrevendo, ficou aberto, vingado com o homeschooling compulsório. Não era fácil? Acho que qualquer um podia fazer? A realidade paralela, habilmente manejada por quem instrumentaliza a ignorância alheia, uma hora cobra o preço. Que esse período difícil termine ao menos com uma boa notícia: a valorização dos professores e educadores do Brasil. Vamos lá, meu povo. Outros pontos antes da gente escalonar os argumentos possíveis aí. Beleza? O governo vai propor a regulamentação do homeschooling. O governo Bolsonaro irá propor a regulamentação da educação domiciliar para vigorar também depois da pandemia do coronavírus. Olha, essa daqui é uma notícia. Então é isso que eles já estão propondo. Depois você pode abrir o PowerPoint aí e clicar no link, tá bom? Da revista, que eu coloquei embaixo para vocês.
uma medida provisória que deve ser enviada ao Palácio do Planalto Congresso para a próxima semana. Vamos lá? O que é medida provisória? Pessoal, medida provisória é uma lei, ela começa a agir no momento em que o presidente assina. Então, se o presidente resolver que todos nós devamos estar dentro das casas às 8 da noite, pelo resto da vida, chama toque de recolher. Ele consegue fazer isso, professora? Sim. Aquilo que a gente chama de canetada. Uma canetada, ele faz uma medida provisória, você já começa a cumprir. Agora, vale para sempre? Não. Pessoal, medida provisória é que nem remédio, vence. Tudo bem? Medida provisória é uma lei emergencial que, diga-se necessária, que começa a valer a partir do momento que o presidente da República assina. Só que é o seguinte, quando a gente vota, nós cidadãos, a gente vota no executivo e a gente vota no legislativo. O legislativo é quem faz leis. Então eu tenho os deputados e os senadores. A partir do momento que o presidente ele decreta uma medida provisória, vai para o Congresso, que tem um tempo para votar essa medida. Se os deputados e senadores votarem favoravelmente, essa medida torna-se lei e aí sim, ela é para sempre. Entretanto, se os legisladores não votarem favoravelmente, deixa eu sair daqui que está em cima do meu cabelo aqui. Se os legisladores não votarem favoravelmente, ela perde o valor, ela vence. E se ela vencer, volta a ser o que era antes. Tudo bem? O que acontece? Se o Congresso quiser rapidinho votar isso daí, essa medida, e colocá-la em prática, ok. E se o Congresso demorar, como é que fica, professora? Bom, vai ficar o que o presidente assinar naquele período de tempo. Tudo bem? Então, aqui está dizendo que ele vai tentar regulamentar o ensino domiciliar para vigorar também depois da pandemia. Uma medida provisória, que é isso que eu te ensinei agora, deve ser enviada ao Palácio do Planalto e ao Congresso na próxima semana. Aí, pessoal, eu coloquei por tópicos o que estava lá, que você pode acessar daqui, tá bom? Do link depois. Na última quinta-feira, Damares Alves, é a nossa ministra, né? Ministra da Cidadania, da Mulher, da Família, assim por diante. Fez uma reunião virtual com auxiliares de Abraham Weintraub, esse aqui é o da Educação, para fechar os últimos detalhes do texto. Ou seja, já está pronta essa medida provisória. A regulamentação do homeschooling foi uma das metas não cumpridas nos primeiros 100 dias da gestão. É verdade, já havia sido prometido. Entretanto, o Bolsonaro não assinou essa medida nos primeiros dias de governo porque ele sentiu que a Câmara e o Senado iria derrubar. Então, para não pegar mal, para não ficar mal, ele não mandou essa medida. O governo estima que 31 mil famílias brasileiras eduquem suas crianças em casa. Em setembro de 2018, o Supremo Tribunal Federal, 2018, decidiu que com as leis atuais, os pais não têm o direito de tirar os filhos da escola para ensiná-los apenas em casa. Vamos lá então, meu povo. Agora nós vamos elencar ideias para o sim, ideias para o não. Este aqui é um tipo de texto que não pode defender os dois. Como é que você defende os dois? Conta pra titia. Ou você vai dizer sim à possibilidade do pai ensinar o filho em casa, ou você vai dizer não à possibilidade do pai ensinar o filho em casa. Não dá para ensinar mais ou menos no meio do caminho. Beleza? Vamos lá. Ideias para vocês. Vamos lá. Aqui é sim ao ensino domiciliar. Tudo bem? Não ao ensino domiciliar. Deixa eu escrever.
Vamos lá? Pessoal, vamos lá. Algumas ideias para vocês. Para o sim, ou ideias diferentes. Além daquelas 4, então aqui você já pode elencar aquelas 4. Lembra que estava no texto? Existe um outro argumento. E quem mora muito distante? Então, por exemplo, a gente tem aldeias indígenas. A gente tem pessoas que moram em lugares ermos do país. A gente tem situações de muita dificuldade. O que você acha mais racional? As pessoas poderem ensinar os filhos em casa, ou você colocar uma criança para andar 3 quilômetros para chegar à escola? Resposta sua. Então a gente tem lugares longevos para você pensar. Ou seja, lugares de difícil acesso. Então, viu só? A gente tem aproximação emocional entre pai e filhos. Imagina, as pessoas que têm uma rotina bastante corrida dificilmente conseguem ficar bastante com os filhos, tanto quanto gostaria. Afinal de contas, pode ser que o horário da rotina não coincida com o horário que a criança tem para ficar em casa. Em outras palavras, enquanto eu trabalho, meu filho está em casa, enquanto ele está em casa eu trabalho, eu estou na escola e eu não encontro com meu filho. Então, você teria uma adequação da rotina, né? E um estreitamento, pessoal, dos laços familiares, né? Por exemplo, as crianças, elas vão ou iriam, neste caso, fortalecer aquela impressão que já tem dos pais quando pequeno, do meu pai herói, né? Qual é o argumento? Lembra daquele texto sobre ciências que a gente viu? Conhecimento científico? Que o argumento de autoridade da criança é a mãe e o pai, ou qualquer um que esteja junto na criação dessa criança. Se você fizer com que essa criança estude com o pai, com a mãe ou com alguém em casa, qual seria a consequência? Você teria um estreitamento. O pai e a mãe, esses laços estariam reforçados primordialmente pela vertente de consideração. Outra coisa, de enxergar o detentor do conhecimento, tá vendo? De ver no pai e na mãe com mais admiração e assim por diante, principalmente se for pequenininho, beleza? Então, além dos 4, vocês têm mais 2. No primeiro dia de aula, quando eu conheci, no primeiro dia não, que eu fiz um diagnóstico, né? Na segunda vez, eu trouxe para vocês como é que vocês faziam para agrupar argumentos. Vocês se lembram? Aqui é uma ideia. Por quê? Porque você tem 4 colocados no texto, você tem o 5º argumento que eu te dei agora e o 6º argumento que eu te dei agora. Se você optar por um texto com 6 argumentos, 7 com a introdução, 8 com a conclusão, você teria um texto de 8 parágrafos. Não vai caber, né? Faltarão linhas, provavelmente. Então, lembra daquela aula? Use aquela aula para agrupar a argumentação aqui, ó. Combinado? Bom, e o não? O não, a gente tem toda a formação do professor. Lembra que está escrito no texto? Nessa formação do professor, existem inúmeras situações que você pode colocar. Então, didática, metodologia,
Conhecimento. Como assim conhecimento, professora? Bom, e se seu pai, por exemplo, não souber aquilo que está na apostila? O que ele faria? Ou, se o pai da criança não sabe aquela situação, como é que ele faria? Ele inventa? Ele dá uma, né? Com as palavras aí no regionalismo carioca, uma coxambrada? Não, né, gente? Não. Fica difícil. Então, o conhecimento vai ser um empecilho muito forte neste momento. Depois você tem formação e a socialização. Isso aqui estava tudo no texto, só que estava no texto de uma maneira mais esmiuçada, não foi isso? Mais especificado. Agora, vamos lá. Argumento aqui, pessoal. Classes sociais diferentes. Então, aqui foi dado com as classes sociais diferentes dos brasileiros, né? Você tem a classe alta que pode contratar um pedagogo, você tem a classe não tão favorecida assim que teria que imaginar ou ensiná-los de uma forma intuitiva. Outra coisa que você pode pensar aqui, tempo. Será que ao se propor para ensinar os filhos em casa, os pais têm o tempo que o professor tem na sala de aula? Em outras palavras, escuta, ele vai ensinar o mesmo tanto de tempo todos os dias? Vai criar essa rotina na criança? Saberia responder aquelas questões que estão no início do texto? E aí, essa medida provisória seria para todo o conhecimento, para todo o ensino médio ou só a parte inicial? Como é que ficaria? E a diferença que vai existir entre aquilo que o aluno aprendeu e aquilo que o colega dele aprendeu lá na sala de aula? Como o Estado faria para medir este conhecimento? Bom, lá na proposta, a gente já sabe mais ou menos que o Estado pediria que o aluno fizesse algumas provas na unidade escolar mais próxima da casa para comprovar conhecimento. Mas isso vai funcionar? Por quê, gente? Por causa do seguinte: e se ele não aprendeu? Como é que o Estado faz na hora de emitir o certificado? Por exemplo, certificado de nível 1. Então, no quinto aninho, de término de ensino fundamental 1. Como eu sei se esse aluno aprendeu tudo o que deveria ter aprendido ao conhecimento correspondente a todo o ensino fundamental 1? Todas as práticas. Teve acesso à diversidade curricular? Xadrez, música, educação física e assim por diante. Domina os princípios, por exemplo, de uma língua estrangeira. Então, tudo isso vai entrar na disponibilidade de tempo do pai. Ou, se você quiser colocar essas informações aqui no conhecimento, pode. Outra questão a ser abordada, galera, é o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Você acha que o Estado, ao concordar com uma ideia dessa, ele estaria valorizando o professor ou desvalorizando o professor? Porque, olha, e o posicionamento do Estado referente aos pedagogos? Não, mas é só para criança, tudo bem. Mas escuta, note, do posicionamento do Estado, você não acha que o Estado estaria reconhecendo no pai alguém cujo conhecimento é similar ao de alguém formado? O Estado não estaria dizendo o seguinte: não, o que você aprende na faculdade de pedagogia é o que você aprende sozinho, ao ser mãe, ou ao ser pai, ao ser avó, assim por diante. Não geraria uma completa desvalorização à carreira do pedagogo? Porque são 3, 4 anos para se formar. E aí, o Estado diria o seguinte: não, quando você dá luz, mãe,
Ao dar à luz, você já tem quase um diploma de pedagogia ali. Que naquele momento você aprendeu. E pais que são analfabetos? Porque você pode colocar nessa classe social. Então, e se um pai requisitasse este ensino domiciliar e não tivesse habilidade nenhuma com isso? O que aconteceria com essa criança? Então, é um tema bastante implicador. E agora, por estar vivenciando essa realidade, vocês são totalmente hábeis para falar a respeito. Professora, mas você não falou de aula virtual e assim por diante. Mas aí eu deixo para você. Afinal de contas, você está lidando com isso agora. Você acha que você aprende mais se eu estiver aqui atrás da câmera ou se você estiver aqui perto de mim? Então, é uma ideia para você construir, beleza? Pessoal, façam um texto, mandem perguntas para mim. À vontade, eu respondo assim que eu puder. Treinem isso aí. Professor, eu consigo entender. Não estou conseguindo entender, porque afinal de contas, o nosso afastamento social foi prorrogado aqui no estado de São Paulo até dia 22. E não significa que dia 22 estaremos de volta. Tudo bem? Vamos torcer para que a gente volte logo. Eu estou torcendo bastante. Entretanto, a gente não sabe quando isso vai findar. Neste caso, para a gente aproveitar muito melhor essa aula, eu preciso que vocês conversem comigo. Combinado? Vamos lá então. Agora, no outro, nós vamos aprender então mais um tipo dela. Vamos lá? Pessoal, nós temos um outro tipo de introdução que eu vou ensinar para vocês. É introdução por citação. Esta daqui é uma introdução super fácil de ser manejada, de ser feita. Entretanto, as pessoas costumam dar uma deslizada. Não você, que vai aprender bastante comigo aqui, a gente vai treinar bastante. Tudo bem? Mas as pessoas costumam dar uma escapada nessa introdução e costumam perder muita nota nela. Eu vou fazer o seguinte, como a gente está quase no fim, eu vou explicar essas duas para você tentar fazer essa semana. Porque você já tem esse material que eu já mandei no grupo de vocês. Faça as introduções e manda para mim. De qualquer forma, eu vou começar a aula seguinte aqui de novo, para a gente fazer juntos e para você checar se você conseguiu entender. Combinado? Vamos lá. Então eu vou explicar de uma maneira rápida, para que caso você esteja aí com bastante vontade de ir adiantando as coisas, você já possa treinar. Entretanto, eu volto a partir daqui na aula que vem. Vamos lá. O que é uma introdução por citação? É quando eu parto do pressuposto de que eu vou citar alguém que é referência de conhecimento em alguma coisa. Então, eu vou fazer uma citação. Eu vou apontar para alguém que sabe alguma coisa, que é referência, e a partir do conhecimento daquela pessoa, eu vou gerar uma discussão a respeito. Primeira coisa que as pessoas erram, elas colocam a citação e largam, como se essa citação não tivesse que estar totalmente implicada na minha introdução. Precisa. Pessoal, é imprescindível que a sua citação esteja totalmente presa na introdução. Tudo bem? Como é que eu sei se a minha citação vai estar presa? O assunto da citação precisa coincidir com o tema. Então, vamos checar. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.
Vamos lá? Quais palavras você acha que são imprescindíveis nesta citação? Então vamos lá. A palavra educação. Concorda? A educação, ela transforma a sociedade. Por quê? Porque sem educação a sociedade não muda. Portanto, a partir do momento que eu começar a minha introdução, este tema precisa estar aqui, ó. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, aqui. Viram? Significa que o núcleo, aquilo que a gente chama de palavra-chave da citação, coincide com o núcleo, a palavra-chave do tema. Isso é muito importante. Por quê? Porque tem que ter relação de sentido. Tá vendo? Pessoal, quando eu cito a fala de alguém, aquilo que aquela pessoa estava falando naquele momento tem que ter relação com o que eu vou dizer. Por exemplo, tem muita gente que gosta de citar Shakespeare e deve fazê-lo, porque eu também sou fãzaça de Shakespeare. Mas ele diz o seguinte, por exemplo, lá no Hamlet, Hamlet, ao descobrir ou ao conversar com o espectro do pai, o espectro vulgo fantasma do pai, e ao ser questionado pelo amigo Horácio, ele diz o seguinte para Horácio: há mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a vossa vã filosofia. Naquele momento, Hamlet estava falando de fantasma, de espírito. Ou seja, eu só posso citar essa frase em um contexto em que, esteja se falando de espírito, 2, esteja falando de um momento em que as pessoas não têm a menor noção do que esteja acontecendo. Por quê? Porque aí você iria dizer assim, como Hamlet, embora Hamlet estivesse falando de espíritos, a Horácio, a sociedade hoje está tão perdida quanto o amigo Horácio ao questionar sobre, e aí você coloca o tema. Tá vendo? Precisa ter essa relação. A relação com a citação, ela precisa estar dentro da introdução. Por quê? Porque se assim eu estiver, você pontua por interdisciplinaridade. Ou seja, você trouxe informações de fora para o seu texto. Informações que você aprendeu em outras matérias. Se você errar e não houver essa conexão, aí você perde. Por quê? Porque a sua introdução fica incompleta. Isto significa que a abrangência, que é a citação, não é validada na sua introdução. Se eu tenho uma abrangência que não está sendo validada, portanto, ela está solta. Se ela está solta, ela não pontua. Vamos ver. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino. Educação, portanto, sistema de ensino. Olha, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica. Olha aqui, pessoal. Olha, Paulo Freire disse que sem educação a sociedade não muda. Concorda? Então, ela muda se ela for crítica. Então, eu tenho duas correlações de sentido. É aquilo que a gente chama de dois referenciais. Eu tenho dois referenciais na minha citação. Primeiro referencial do tema, a citação está escorada no mesmo tema que eu estou abordando, portanto eu tenho linearidade referencial aqui, e eu tenho uma segunda aqui, quando eu digo de mudança. A minha sociedade só muda com a educação, portanto eu preciso aprimorar a educação para ela mudar, torná-la mais crítica e torná-la reflexiva. Então eu tenho um outro encadeamento de ideia que aponta para lá. Combinado? Tente fazer uma citação, uma introdução por citação. E eu continuo daqui. Como é que está o seu slide aí? O próximo, eu coloco um exemplo para a gente partir da citação e gerar um parágrafo. Então, o grande
O grande poeta Camões, certa vez, disse que amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Se você quiser tentar, tenta colocar essa citação aqui no romantismo em baixa na sociedade brasileira. Vamos ver se você consegue. Professora, não consegui. Não tem problema, vou começar a partir daqui na aula que vem, tá bom? E tem a introdução por descrição. Se você começar a mexer com ela e quiser entender, pode também. Não vou fazer ela agora, porque faltam pouquíssimos minutinhos, e aí a gente perderia o fluxo de raciocínio. Começo por aqui, então, pessoal. Vamos começar por esse slide semana que vem, a introdução por citação e a introdução por descrição. Combinado? Um abraço para vocês. Estudem, vamos sair na frente dos outros. Tem muita gente parada. Tem muito aluno parado que não está fazendo nada. E os vestibulares não mudaram as datas. Então, isso significa que quem estudar mais vai sair na frente. Eu sei que vocês são o segundo ainda, mas tem paz, já tem um monte de coisa aí para você conseguir aprimorar seu conhecimento. Um abração, até semana que vem.